Boa noite. Então vamos, nesses instantes, tranquilizar os nossos corações, unir os nossos pensamentos no mesmo ideal, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos mais esta noite e rogando pelas nossas irmãs, pela Carla, pela Daiane, para que elas possam trazer a sua mensagem de amor e de paz. Que o Senhor esteja junto conosco, nos auxiliando, nos intuindo. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite, Sandra. Boa noite, Miriam. Boa noite, Lilian. Acho que o restante já estava aqui. Deixa eu só mostrar aqui o pessoal que está aqui para vocês verem. Ó. A Lígia, o Vicente, Dona Dele. Porque senão não vê, né? Bora lá, Bruno? Ah, Bruno não. Bora lá, meninas. Oi, filho, boa noite. Boa noite, mãe. Bora lá, né, Carlinhos? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Eu vou deixar meu microfone ligado. Se tiver algum barulho aqui, vocês me avisam. E eu não vou ver ninguém também. Aí vocês sinalizam a Carla aí que ela avisa. Bom, a gente ficou com o último versículo, né? Do capítulo 8. Passada, da parábola do semeador. Como a gente vai fechar o capítulo, a gente resolveu trazer ela completa para dar uma situada, né? Para a gente conseguir fazer um encerramento. Então, a gente vai começar do começo, né? Reunindo-se uma numerosa turba que vinha de cada cidade até ele, disse por parábola: Saiu o semeador a semear sua semente, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisoteada. As aves do céu as comeram. Outra parte caiu sobre a rocha. Ao germinar, ressecou-se por não ter umidade. Outra parte caiu no meio dos espinheiros, e germinando juntos, os espinheiros a sufocaram. Outra parte caiu sobre terra boa, germinando, produziu fruto ao cêntuplo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós vamos prosseguir com a explicação da parábola. Os seus discípulos o interrogavam: Que parábola seria esta? Ele disse: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos restantes, por parábolas, para que olhando não vejam, ouvindo não entendam. Esta é a parábola. A semente é a palavra de Deus. As que estão à beira do caminho são os que ouviram. Então veio o diabo e tira a palavra do coração deles, para que, crendo, não sejam salvos. As que estão sobre a rocha são os que, quando ouvem, recebem a palavra com alegria. Esses não têm raiz. São os que por um tempo creem, mas no tempo da prova afastam-se. A que caiu nos espinhos, estes são os que ouviram, mas andando sobre as preocupações, riquezas e prazeres da vida, são sufocados e não amadurecem. E a que a gente vai tratar hoje, a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo com um coração nobre e bom, conservam a palavra e dão frutos com perseverança. Pois é. E aí a gente percebe nesse versículo 15 que Jesus ele traz umas palavrinhas-chave aqui, né? Então, ele linka a questão da boa terra com nobre e bom, conservam a palavra e dão frutos com perseverança.
E aí a gente observa que não basta só ouvir, né? Essa boa terra não basta só ouvir. Ela tem que ouvir com coração bom e nobre. Mas não basta também ser só nobre. Ela tem que conservar essa palavra. E conservando essa palavra, ela vai dar frutos. E não basta só dar fruto uma vez, né? Ela precisa dar fruto com persistência. Então, tem uma sequência ali dessa terra boa, né? E a gente trouxe só para a gente meditar em cada uma dessas palavras-chave que Jesus traz ali no versículo. Então, coração nobre e bom. O termo nobre que ele emprega aqui nesse trecho é o termo grego, aí se eu falar errado vocês me corrigem, kalos, né? Eu não coloquei no Google para escutar a palavra. E não se limita a uma beleza estética, mas é uma beleza moral, ética interior. É alguém íntegro, com caráter elevado, movido por valores como a generosidade, o altruísmo, honra e retidão. Esse tipo de coração, ele está disposto a ouvir, não de forma superficial, mas com abertura, humildade e desejo sincero de transformação. Né? Ele tem essa abertura, ele não é aquela nobreza exterior, riqueza, que a gente sempre comenta quando a gente fala dessa palavra nobre, né? Mas é um coração que ele está disposto a ouvir, que ele tem a abertura para ouvir e tem o desejo sincero de se transformar. Aí a gente vai para a palavrinha conservar. Essa palavrinha conservar, ela traz a ideia de cuidado, de proteção, de vigiar, de perseverar. Então não basta apenas ouvir com o coração nobre. É preciso também guardar no íntimo, protegendo-a das influências externas, das tentações e das distrações. Isso implica um compromisso diário, uma vigilância ativa sobre os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Dai, eu lembrei do Santo Agostinho, né, que orienta a gente todos os dias, antes de dormir, passar, né, o dia limpo ali e anotando, né, as suas atitudes, o que você poderia ter feito de melhor, que, né, passar o seu Perfeito, dia mesmo assim nas suas mínimas coisas, né, para que haja essa efetivação da melhoria, né? E é todo dia, perfeito. não é uma vez, né? E depois pronto, já tá tudo certo, né? É esse compromisso diário, né, de fazer essa verificação. É um compromisso com essa palavra, Compromisso e a vigilância, é a né? vigilância. Porque se você faz só um resumo do seu dia, você pega só algumas coisas importantes, mas às vezes você escorregou numa ali que você não pôs no resumo, né? Foi. Então, a vigilância para a gente ficar atento, né, os nossos pensamentos, as nossas, porque às vezes o pensamento vem e se você não parar para aceitar, entender e modificá-lo, né, a gente vai acumulando as coisas e não entra nessa vigilância ativa. Exato. E aí você vê como que é interessante como ele coloca a ordem das palavras. Porque no coração nobre, eu tenho que estar com o coração aberto e disposto para ouvir, para aceitar essa crítica que eu vou me fazer depois e conservar essa palavra dentro do meu coração, né? Essa ordem, então, tem um sentido, porque se eu não tiver com o coração aberto, não vai fazer efeito essa análise, essa vigilância, essa análise que eu vou fazer depois. E, consequentemente, eu não vou dar frutos com perseverança. Dar frutos significa produzir mudanças visíveis no comportamento, na maneira de viver e nas relações com os outros. Praticar o amor, a caridade, a paciência, o perdão, a humildade. A expressão com perseverança nos mostra que esse processo não é imediato nem livre de desafios. É necessário constância, firmeza e resiliência, especialmente diante das dificuldades, tentações, decepções e fracassos.
E a gente meditou muito nessa questão, até foi quando a gente quis trazer o texto todo, porque a gente percebe que a parábola do semeador ele é um processo, né? Eu não sou aquele solo, eu estou sendo aquele solo. E a gente transiciona entre esses solos o tempo todo, né? Ele é um processo de aprendizagem, de educação. O versículo 15, ele é um versículo de desfecho, que ele encerra aquele processo. E aí a gente vê assim, todo mundo transicionando entre esses solos com um único objetivo, que é desaguar nessa boa terra. E a gente deságua nessa boa terra nos educando, né, para poder depois sim ter essa perseverança. E meditando muito nisso, né? Jesus ele já sabe qual que é o nosso destino. Jesus ele já conhece nosso coração. Ele já sabe quem que a gente é. E, e o último versículo mostra o nosso último objetivo, o único objetivo, que é realmente desaguar nessa boa terra. Só que quem não sabe, quem não conhece ainda o nosso coração, somos nós mesmos. E por isso a necessidade da gente passar por essa educação, por esse processo educacional. E esse processo de educação, ele é tanto individual quanto e coletivo também, né? Se a gente observa cada uma desses versículos, tudo que a gente estudou ao longo desse tempo todo, a gente percebe que a passagem ela abrange todos os campos da vida. Exemplo, o que o Bruno trouxe na semana passada, né, quando abordou a questão do consumismo. E o que é o consumismo? A gente viu o impacto coletivo que tem origem na educação do ser. Então, se o ser não se modifica, coletivamente também não vamos ter aquela mudança. E aí a gente vê toda essa questão do processo, da educação. A educação, ela vai movimentar o nosso coração. O solo, ele precisa ser fértil, ele precisa ser revolvido, ele precisa ser mexido para ser o suficiente para dar os frutos. Então, o processo de educação é isso, ele mexe na terra, ele revolve a terra, ele educa, seja através do amor, seja através da dor. E a gente pergunta, ter o solo fértil, ele é o suficiente para dar os frutos? Então, passei por todo o processo. Tive esse solo revolvido, tive esse solo mexido, impactado, seja por dores, por expiações, e modifiquei o meu ser. E só isso, ele é suficiente? Né? Uma perguntinha para a gente meditar, e aí a gente traz Emmanuel para responder. No livro Pensamento e Vida, ele vai trazer um item que chama educação. E era bem grande o texto, e eu peguei ele do meio para frente. Ele começa assim: brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz de nosso espírito deve fugir em sua grandeza plena. Ele vai resplandecer na sua plenitude. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade, que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. E a gente vê aqui nessa palavrinha tão forte que é a vontade. Então, todos nós temos essa diligência da vontade.
Nada na vida espiritual, como também na vida material, se desenvolve sem ter esse impulso, sem ter essa vontade, sem ter essa disposição, esse querer autêntico, né? Uma vontade realmente de fazer aquilo acontecer. Se eu não quiser, se eu não me dispor a ouvir, a conservar, eu não vou fazer, muito menos frutificar. Daiane, Hum. semana passada a gente tava. De vez em quando a gente encana com uma música aqui, né? Durante uma semana inteira. Eu, às vezes, mais do que uma semana. E a Lígia me falou para eu estudar a letra de Viena, que é uma música do Billy Joel. E lá pelas tantas ele fala assim: But don't you know that only fools are satisfied? Então, como dizer, assim, mas você não sabe que só os tolos são satisfeitos? Estão. E o quanto que é difícil, porque assim, não sei vocês, mas de vez em quando dá uma vontade de desistir, não dá? Vou Exatamente. largar a mão dessa droga também. Não quer saber disso, mãe? Agora não pode mais, não, meu filho. Agora Não, já era. a razão, né, mas não tem, não sei, mas num períodozinho ali do processo racional, você fala, também quer saber? Bom, tô falando nisso, eu lembrei do Divaldo contando do médium, que em desenvolvimento, né? E um dia ele recebeu o espírito, e o espírito falou assim: Ah, você tá falando isso? Minto. O médium recebeu e o doutrinador foi falar com ele, e aí o espírito fala pro doutrinador: Você tá falando isso, mas você é isso, 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 isso e isso. E aí, quando acaba a reunião, ele fala: Quer saber? Não vou mexer mais com essa droga. Pegou o paletó, foi embora. Nunca mais voltou. Aí o Divaldo fala: Mas por que ele foi embora? Porque ele era aquilo que o espírito falou. Porque ele era aquilo que o espírito falou. Porque se não tiver nada a ver comigo, não me incomoda, né? Me incomoda quando ressoa, né? Bom, é o que eu entendo. E faz todo sentido. E quando a gente olha ali na passagem, trazer essa questão da educação antes e depois a questão da vontade. Realmente tem hora que a gente perde a vontade das coisas. E nada acontece se não tiver a vontade. Né? Até estudando ali, a gente conversando, né, Carla? Não adianta a gente assistir uma palestra se o coração ele não tiver com vontade de acolher aquilo. Se ele não tiver com vontade de escutar aquela palestra. Vai entrar no ouvido, vai sair no outro. O Aloysio, ele até dá um exemplo, né? A gente escutou bastante o Aloysio falar: briguei com um amigo. Aí eu vou numa palestra que vai tratar sobre o perdão. Se eu não tiver com o coração maleável, né, aquela palavra ela não vai encontrar lugar dentro do meu coração. O solo está duro. Então eu estou transicionando ali no solo. O solo está duro. Aí eu tenho que ter a nobreza de espírito para que aquela palavra encontre lugar dentro do meu coração. E o que é essa nobreza? É deixar o coração aberto. A gente viu ali atrás, né? É deixar o coração aberto para escutar aquilo, para acolher aquela palavra. E aí sim eu vou conservar ela dentro de mim. E a partir do momento que eu acolho e conservo, aí eu vou conseguir transformar aquele sentimento que ora era de vingança e ressentimento em perdão e amor. Porque se eu não estiver aberta para aquela palestra, para aquela palavra que está sendo dita, vai ser indigesto. A gente vai. Tem gente que até sai da sala, né? Mas hoje eu não estou com cabeça para escutar isso aqui, não. Não está fazendo efeito para mim. Porque o coração está duro. Ele está tomado de outro sentimento. E a gente não consegue acolher aquela palavra. Claudinha, pode falar? Claudinha levantou a mão, Dai. Ô, Dai, vocês estavam falando aqui, eu fui fazendo analogia com as árvores frutíferas, né? Então, a gente recebe a semente, que é a palavra, trabalhando esse solo, deixando esse solo fértil. E aí a vontade entra em todo esse processo da semente de começar a criar raízes, né? Então, quais são as nossas raízes? Que fundamento eu tenho para crescer e brotar? É o Evangelho?
a minha educação no bem, né? Qual que é as minhas raízes, né? E aí eu cresço e passo pelo processo, né, de receber a seiva desse evangelho para que eu crie ali as folhas e as flores e comece a dar frutos. Tudo num processo de trabalho íntimo muito grande, mas regado por esse Evangelho de Jesus, né? E aí fiquei pensando, Dai, que, por exemplo, agora que a gente está no outono, por exemplo, as árvores, elas vão perdendo as folhas, né? Tem árvore que você olha ali e você fala, morreu. Elas vão ficando secas. Só que é um processo de armazenamento de energia, não sei, é um processo cíclico, né? Que ela necessita para que na primavera ela floresça e depois frutifique. Então a gente também passa por esses processos cíclicos, né? A mangueira, por exemplo, você tem que, dizem, né? Não sei, que tem que bater nela, assim, que ela tem que levar a surra para produzir a manga mais doce. E aí fiquei pensando nessas coisas assim, como que a gente tem tanto exemplo na natureza, né? E aí Jesus foi aproveitando desses exemplos para que a gente entendesse de uma forma mais profunda, através da observação da natureza, né? Então, é um processo de interiorização e depois um processo de expansão, um processo de rasgar a casca, que deve doer, né? Que dói, num processo de crescimento. É meu filho que fala assim: mãe, minha perna tá doendo, eu acho que eu tô crescendo. Cresci muito essa noite porque minha perna doeu muito. Então, o processo de crescimento dói, né? Não só físico, mas íntimo, porque a gente vai passando por esses ciclos, senão a gente fica estagnado, né? E aí a árvore não está estagnada lá, mesmo que pareça que ela esteja seca, sem folhas, mas ela está trabalhando por dentro e logo vai ficar tudo verdinho de novo, cheio de flores e cheio de frutos. Exatamente. Exatamente, Claudinha. E aí a gente vai falar um pouquinho que vai ter a ver com isso aí. Que aqui, ó, do que a gente comentou, não é uma vontade qualquer, é uma vontade educada. Ali na mensagem de Emmanuel ele fala sobre a instrução, né? Que é o que vem de fora, em teoria, em informação e conceito. Só que a educação real é aquela que constrói de dentro para fora, não de fora para dentro, pela adesão da vontade, pelo burilamento interior. Portanto, não basta só saber, achar bonito, é preciso realmente querer e praticar. É uma mensagem, na verdade, o verdadeiro progresso espiritual ocorre quando o conhecimento se alinha ao aprimoramento moral, fruto da decisão íntima de se melhorar. Aí o Eliseu faz essa referência cruzada que eu achei muito bonito. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Lucas, capítulo 2. Eu acho que quando vocês estudaram Lucas, capítulo 2, eu não estava no grupo ainda. Então, eu não tenho contexto que vocês estudaram ali na época. Mas olha como ele linka paz com a boa vontade. Então, até agora a gente falou sobre a educação e a vontade de querer fazer as coisas. E como de vez em quando a gente tem essa vontade de chutar o balde, né? E deixar tudo para lá. Só que aí ele vem trazer para nós nesse capítulo a questão não só da vontade, mas da boa vontade. E aí ele linka essa questão da boa vontade na paz. Se tem paz, só tem paz na onde tem boa vontade. Se não tem paz, é que falta a boa vontade. Então não basta apenas a vontade, mas a boa vontade. E a gente troca boa terra por boa vontade. Aí a mensagem vai chegar no meu coração, a depender da minha vontade. Então, quando não tem paz no casamento, quando não tem paz na família, quando não tem paz no trabalho, é porque está faltando
boa vontade, as coisas estão sendo feitas com má vontade, né? Às vezes eu não tenho vontade nenhuma de fazer aquilo ali, mas se eu tenho uma boa vontade, vai dar certo. É aquela questão assim, né? Vai experimentar lavar a louça com má vontade para ver o que vira. E a desordem que gera aquilo ali. Porque vai lavar a louça com má vontade, vai sair quebrando copo, a esposa ou o marido vai ficar bravo porque lavou errado, vira aquela desordem no ambiente. E falar assim, nossa, eu amo lavar a louça, vou lá lavar a louça, que vontade de lavar a louça, é mentira. A gente vai lavar como a louça? Com boa vontade, né? Então a mensagem ela vai chegar no meu coração a depender da minha vontade. E ela vai frutificar com boa vontade. E muitas vezes essa vontade também não é só minha. Essa vontade, ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Porque a gente está falando da nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Bom, e aqui para a gente prosseguir, aproveitando já o spoiler que o Everton sem querer deu dessa questão de desânimo, a gente tem que lembrar que a vontade, ela ou é um querer nosso, ou ela é um querer de Deus. Ou aquilo que a gente quer não é o nosso momento, ou então Deus fala, não, né? Vamos conceder. E no livro Boa Nova, no capítulo da Joana de Cusa, tem muito transparente essa questão dela ser um solo fértil. Então, aqui, para a gente lembrar o contexto, ela chega para Jesus e começa a reclamar do marido, né? Porque o marido não deixa ela seguir os ensinamentos do mestre. Ora, o marido vai para os deuses romanos, ora para as tradições locais, mas ele repudia os ensinamentos de Jesus. E aí Joana vai conversar com Jesus. E Jesus fala para ela: agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho. Veja agora, teu esposo não te compreende, a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Nada é por acaso, né? Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Então, ela estava ali num momento de profundo desânimo, de quase desistência do marido. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, que são espinhos, mas podemos amanhar, fertilizar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Então, se nós tivermos como fertilizar o nosso solo, a gente vai passar de cardos envenenados à videira maravilhosa do amor e da vida. Pode passar, Dai. A sabedoria celeste, continuou Jesus, não extermina as paixões, ela transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, ele esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te, né, na boa vontade, também no silêncio. E quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar
e ama o teu companheiro com o material divino, que é a vontade de Deus, que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, aqui, Jesus deixa claro que Joana estava preparada para poder fazer germinar essa semente dela, né? Infelizmente, ali Jesus fala que não era o momento ainda, que ela deveria voltar para casa e amar o companheiro dela, porque Jesus confiava na obra que ele tinha feito com ela através dela, né? Essa página é muito, muito profunda, né? Muita gente ficou meditando muito nela, né, Carla? Foi mesmo. Pode passar, Dai. A Posso gente vê ele comentar? aqui. Pô, Claro. Aproveitando que a Carla comentou do estudo sobre a fé e falou que você falou que enxergou aqui muita coisa de fé, né? E agora olhando, baseado no que vocês falaram do pensamento e vida, que vocês falam em educação, aqui fala muito em educação também, né? E quando eu estava estudando para falar sobre fé, eu vi um estudo do Arthur. E o capítulo que fala de educação no pensamento e vida é o 5 e a fé é o capítulo seguinte, é o sexto. E ele vai falar que fé e educação estão intrinsecamente ligados, porque são duas formas, né? Tanto a educação quanto a fé, ela prepara o espírito para a sua potencialidade, né? Então, você vai se educando para que você consiga refletir com mais clareza a vontade de Deus a teu respeito, não é? E assim você vai conseguindo cumprir com o que ele de fato tem como projeto para você, né? E aí, aqui nesse texto, Jesus fala justamente nisso, né? Não extermina paixões. Então, você educa as paixões, educa seus sentidos, seus potenciais, dessa forma você transforma isso para algo que é bom, né? O pai não impõe a reforma, ele esclarece, porque aí o espírito faz esse processo de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então, olha que interessante, né? A nossa vida vai ser um eterno aprender, um eterno educar, né? E assim a gente vai se desenvolvendo e a fé está permeando tudo isso, nos sustentando, né? muito bom, né? É muito isso. E a gente trouxe esse textinho da Meimei, que é uma mensagem que ela sai ali da parte da teoria, do conceito de boa vontade como força espiritual, e traz isso para a prática no dia a dia, para o nosso cotidiano, da gente empregar essa boa vontade no dia a dia. Ela vai começar assim, é o livro Instruções Psicofônicas. O título da mensagem é Boa Vontade. O sol é a força que nutre a vida na Terra. A boa vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas. Bem linkada com a questão da paz e a boa vontade, né? Acendemos-la no coração para caminhar com segurança e valor. E aí, quando ela compara essa questão da boa vontade com o sol que nutre a vida, olha o peso que ela coloca nessa questão, né? E aí, trazendo isso para a esfera do cotidiano. No lar, é chama atraente e doce. Em sociedade, é fonte de concórdia e alegria. Onde falha o dinheiro e onde o poder humano é insignificante, realiza milagres. Ao alcance de todos, não a desprezemos. Em todos os lugares, há chagas que pedem bálsamo, complicações que rogam silêncio, desventuras que esperam socorro e obstáculos que imploram concurso amigo. Muitos aguardam lances públicos de notabilidade e inteligência no cultivo da caridade, acabando vencidos pelo tempo entre a insatisfação e o desencanto. Sejamos nós soldados diligentes no exército do bem, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto, fiel à fraternidade.
o ódio e a ignorância, dando no mundo o salário da miséria e da morte. O amor e o serviço lutam sem alarde, construindo progresso e enaltecendo a vida. Com a boa vontade, aprendemos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, o animal ferido, a árvore sem proteção e a terra seca, prestando-lhes cooperação desinteressada. E é por ela que podemos exercitar o dom de servir, através das pequeninas obrigações de cada dia, estendendo mãos fraternas, silenciando a acusação descabida, sofreando a agressividade e calando a palavra imprudente. Situemo-la no princípio de todas as nossas atividades, a fim de que as nossas iniciativas e anseios, conversações e entendimentos não se desviem da luz. Lembremos-nos de que a paz e a boa vontade devem brilhar em nossos triunfos maiores ou menores com o nosso Divino Mestre. E é por isso que o Evangelho, no berço de Jesus, começa com a exaltação inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, a gente vê como ela realmente traz isso para o nosso dia a dia. E ela exemplifica muita coisa, né? Aqui ela exemplifica muita coisa. No lar. Como que a gente pode manifestar a boa vontade no lar? Com a doçura, com a compreensão, com a paciência. Nas relações sociais, como que a gente consegue fazer isso? Com empatia, com serviço. No mundo, como que a gente consegue fazer isso? Né? Uma força capaz de realizar milagres, onde o dinheiro não faz efeito. Essa questão, quando ela trata dos maiores e menores triunfos. Né? A gente lembrar da boa vontade, tanto nos grandes feitos, quanto nos menores, no dia a dia, numa conversa amiga, né? Então, a vontade é a força que inicia o caminho. A vontade é a força que inicia o caminho. A boa vontade é a mesma força que iniciou, só que aplicada ao bem, ao amor e à fraternidade, fruto da misericórdia e compaixão. Quando a vontade se consagra ao bem, a nossa luz brilha, e então nos tornamos instrumentos vivos de Deus na Terra. E por que essa boa vontade é fruto, né, da misericórdia e da compaixão? Aqui, eu fiquei pensando muito na questão da boa vontade, que ela fala essa palavra ali no texto, né? Da boa vontade desinteressada, sem barganha. Então, eu te trato assim porque você me trata assado. Cadê a minha boa vontade naquilo? A boa vontade, fruto da compaixão, é aquilo que nos comove. Então, se a gente vê alguém passando uma necessidade, aquilo me comove, eu ajo de boa vontade. Eu vejo um cachorrinho na rua sofrendo, aquilo me comove e eu ajo de boa vontade. Mas se meu marido me responde mal, ou se o meu chefe é muito chato, eu vou ter boa vontade. Aí eu nutro a má vontade. E aí tudo que faço depois daquele sentimento vem com má vontade. É um sentimento interessado. Se me trata bem, eu gero compaixão, então eu trato com boa vontade. Se me trata mal, então eu não consigo manter aquilo. E aí eu vou e desconto. Não na mesma moeda, mas fico com má vontade. Né? Então, para a gente sustentar essa boa vontade, a gente precisa ter o quê? Né? A gente precisa de coragem para sustentar essa boa vontade. Para poder enfrentar todas as situações que nos são apresentadas no dia a dia, né? No estudo da semana passada, eu até anotei, porque a gente falou muito ali sobre a questão do tempo, né? Na hora que o Bruno estava falando ali, que tempo que a gente tem para poder dedicar as coisas do espírito e tal. E eu fiquei meditando muito nisso. A Claudinha até falou lá assim, tempo é questão de prioridade. E aí o Everton comentou, trabalhar quanto?
até o limite das nossas forças. E tanto essa questão do tempo que é dedicado para o estudo, tanto a questão do trabalho, e a gente mencionou muito também ali a questão do Chico Xavier, né? Nada disso acontece se não for através da boa vontade, né? O tempo, o estudo, o trabalho, nada acontece. Para ter boa vontade, é preciso realmente ter coragem de ficar acordada até tarde, montando estudo. A boa vontade, a gente lembrou de vocês. A Carla, eu e a Carla, do Bruno, do Everton e da Claudinha. A boa vontade em sempre preparar esse estudo para a gente, na correria do dia. Então, se não É tiver que a boa gente vai vontade, nada aprendendo, acontece. Dai, que amar à vontade é perda de tempo. Porque aí não, Uhum. aí não sai Exatamente. direito, você tem que fazer de novo. Aí Não, eu e é falo isso para os meninos, você necessidade também, lembrou né? lavar a louça aí? Meus meninos lavam a louça com uma má vontade. Aí o que que eu faço? Vai lavar tudo de novo. Então é tempo Exatamente. perdido, né? E é necessidade também, né? Porque quem mais estuda é quem mais aprende, né? Ah, sim, com Quem mais certeza. precisa. A palavra que imperou essa semana aqui em casa foi boa vontade. Tudo era boa vontade. Mas Você você viu um vai capítulo estudar para uma de prova, você hoje. vai estudar com má vontade? Não adianta, você tem que estudar de novo, entendeu? Então é uma escolha que a gente faz, ter boa vontade. Não nasce assim, ah, eu sou uma pessoa de. Não, é uma escolha minuto a minuto ali de tudo que você vai fazer, né? Tudo que você vai fazer, você pode empregar a boa vontade ou a má vontade. Então você tem que escolher e se propor aquilo, tem que ter um propósito, né, para que essa escolha aconteça, né? Exatamente. E por isso que a boa vontade está tão ligada ali com essa questão da boa terra. E aí é onde ela realmente persevera o fruto, porque você está sempre se esforçando para fazer. Então, a boa terra é essa que, com o coração aberto, ela escuta a mensagem, ela acolhe a mensagem, ela transforma suas atitudes, só que ela não dá fruto só uma vez. Ela dá fruto com perseverança. E para dar esse fruto com perseverança, é necessária essa boa vontade, porque senão a gente não faz. A gente não faz. Que é aquela perguntinha lá de trás. Adianta ter o solo fértil para a plantinha crescer e dar uma florzinha e dar uma frutinha e depois parar de produzir? Ela tem que dar fruto em abundância. E sempre. E para isso necessita da boa vontade. E para ter essa Dai, boa vontade, pode falar. aí de acordo com o tamanho da vontade, é a quantidade de fruto que vai produzir lá. Se é 1 para 30, se é 1 para 60. Pois é, pois é. Mas depois que você deu o fruto, né, aquilo vai se reverberar. Eu falei isso hoje com meu filho. Eu estava conversando com ele aqui, falei assim, Vitor, seja um bom exemplo. Tem muitas pessoas te olhando, as pessoas estão te olhando o tempo todo, toda hora. E às vezes você não percebe, mas você. E como você não percebe, tenta ser sempre um bom exemplo. Porque aquilo que você fez e a pessoa te observou, na hora que ela for comentar com outro, ou ela quiser copiar a sua atitude, aquilo vai se propagar, né? Mesmo que, eu até estava falando para ele da escola, eu falei assim, não assiste aula assim, ó. A pessoa vai estar te olhando, ela vai te olhar como assim, nossa, não, olha ali que desânimo. Você assiste aula assim, prestando atenção. Aí o cara que está ali deitado vai olhar para você e vai falar assim, nossa, deixa eu prestar atenção igual o Vitor, porque eu tô aqui tão desanimado, né? E aí você for um exemplo para ele. Mesmo que na outra aula você vai estar assim, morrendo. Só que aquela sementinha você já plantou no coração do outro. Falei, ó, o assunto essa semana aqui foi só isso. E aí o convite é para a gente situar a boa vontade no princípio de todas as nossas atividades. Porque sem ela, o saber não serve para nada. Se a gente não tiver boa vontade para passar aquilo que a gente aprendeu, que a gente conheceu, que a gente sabe, se eu for passar aquilo com má vontade, não vai servir para nada. A fé não floresce, a oração não se sustenta e a caridade não se realiza. Porque se eu não tiver boa vontade para fazer uma caridade, fazer só por fazer, só porque está ali na minha frente, eu preciso fazer alguma coisa,
também não é algo que se sustenta, né? Não é real. E aí eu mando ver com essa mensagem da Carla. Aí a gente vai ver um outro ponto de vista da boa vontade, né? A gente estava comentando quantos estudos foram feitos dessa parábola e cada pessoa que fez o estudo trouxe um ponto de vista diferente. É muito interessante isso, né? Do mesmo assunto, cada um aborda de uma forma. E aqui Emmanuel coloca diferente aqui. Fora da boa vontade não há solução. Realmente, a caridade é a chave do céu. Entretanto, não nos esqueçamos de que a boa vontade é o começo da sublime virtude, tanto quanto o alicerce é o início da construção. Então, é o que a Day falou, né? A boa vontade é o início de tudo, é o alicerce da nossa evolução espiritual, da nossa transformação enquanto solos, né? Se encontrarmos a cólera no espírito do companheiro e não temos boa vontade da paciência, indiscutivelmente atingiremos lamentáveis conflitos. Então, quando a gente encontra uma pessoa colérica, um companheiro, filhos, né? Se nós não tivermos a paciência, a gente vai entrar em conflito. Se o desânimo nos visita e não dispomos de boa vontade na resistência, dormiremos delituosamente na inutilidade. Então, quantas pessoas, né, não desanima, deita e dorme? A gente tem que ter resistência, né? Se a maldade nos persegue e não exercitamos a boa vontade da desculpa compreensiva, desceremos a deploráveis movimentos de reação com resultados imprevisíveis. Então, aqui a gente tem que estar vigilante com a questão da maldade, tanto a maldade da maledicência mesmo, quanto a maldade de gestos, de pensamento, né? Pode mudar, Dai. Se o trabalho nos pede sacrifício e não usamos a boa vontade da renúncia, o atraso e a sombra dominarão a vida que devemos iluminar e sublimar. Se o insulto nos surpreende e não praticamos a boa vontade do silêncio, cairemos na desesperação. Então, quantas vezes a gente tem que se calar frente a um insulto para a gente não ficar pior, né? Não iniciar um conflito mesmo. Se a prova nos procura em favor de nossa regeneração e nós fugimos à boa vontade da conformação e da diligência e da resiliência, demorarmos-emos indefinidamente na brutalidade, adiando sempre a nossa elevação para a vida superior. Então, se a gente não sofrer com resignação, a gente vai adiar a nossa elevação espiritual. De todos os males que escravizam as nossas almas na Terra, os maiores são a ignorância e a penúria. Para combatê-los e extingui-los, tenhamos a precisa coragem de trabalhar e servir, auxiliando-nos reciprocamente, aprendendo sempre e semeando bem cada vez mais. Porque se a caridade é o nosso anjo renovador, devemos reconhecer que nos variados problemas da jornada na Terra, sem a boa vontade, não há solução. Então, sempre que a contenda nos procurar, a gente tenha boa vontade para entender o outro, para auxiliar, porque se nós cairmos naquele padrão vibratório da outra pessoa que vem nos combater, nós com certeza iremos afundar. Dai, pode mudar. A gente pensa, né? Com entusiasmo a gente começa, mas só termina com a boa vontade, com a coragem de seguir. Então, a coragem de fazer aquela mudança é a mãe da boa vontade. E aí depois a boa vontade é a mãe da caridade, que é a mãe da generosidade, e por si vai, né? Se a gente não tiver essa coragem, essa força de vontade para poder realmente fazer essa mudança na gente,
Não acontece. E para a gente fechar o nosso estudo, a gente vai voltar no Vivendo com Jesus. A gente fez esse livro, né, Ana Olívia? Estava olhando os nossos slides. No capítulo 16, que comenta essa parábola, o Divaldo fala assim, o Divaldo não, a Amélia, né? Fala assim, o semeador divino prossegue, portanto, atirando sementes em todas as direções, sem preocupar-se com o resultado imediato do trabalho, que será coroado de êxito no momento quando as sementes que caíram no solo fértil, na terra boa, reproduzam-se de maneira eficiente e vantajosa. Então, Deus, ele semeia indefinidamente, ele semeia a esmo. Aí as sementes que estão em solo propício, elas vão se reproduzir de maneira eficiente e vantajosa, compensando aquelas sementes que caíram no espinheiro, aquelas sementes que os pássaros comeram. E aí, a Amélia falante, essa oportuna parábola, cabe aos verdadeiros discípulos de Jesus na atualidade, como em todos os tempos, proceder a uma análise, a fim de verificarem qual o tipo de solo que são, o que necessitam fazer para transformar-se sempre para melhor até alcançarem o patamar de terra boa e generosa. Eis que o semeador saiu a semear e as sementes caíram. Então, a gente precisa também se perguntar o que tipo de solo eu sou para aquele meu próximo, para aquela pessoa que está ao nosso redor. Será que eu estou sendo uma pessoa difícil para minha família, para os meus pais, para o meu marido, no caso? Que tipo de pessoa eu estou sendo também? Porque não basta a gente esperar que o próximo se modifique, não basta a gente esperar. A gente precisa saber se nós não estamos sendo uma semente ruim para aquela pessoa que está do nosso lado, que está tentando semear alguma coisa em nós. Então, que fiquem essas reflexões, né, Daia? Que tipo de Uhum. solo nós estamos sendo tanto para nós, quanto para aquelas pessoas que convivem com a gente. Exato. Aquela questão, acho que para a gente analisar, né, Carla, a gente até comentou, para a gente analisar essa questão, é para eu saber se eu sou bom, se eu sou solo bom, se eu sou solo ruim, a gente consegue ter a resposta em saber se eu estou tendo boa ou má vontade nas situações que me circundam ali, né? Então, se eu estou sendo um solo difícil com meu marido, é porque eu não estou com o coração aberto para receber aquela mensagem. E aí eu estou tendo má vontade com as coisas, né? Realmente é um convite para a gente meditar e trazer isso para o dia a dia. Acho que tem mais uma, né? Vai passar essa, cara? Podemos encerrar naquela. Tá. Já está bem no horário. A gente vai abrir para os comentários. Foi proposital, né, Carlinhos? Deixou os 5 minutos justamente para vocês comentarem. Vai Quando você interromper. fala da boa vontade, do raciocínio, né? A gente tem sempre que fazer é, essa análise, né? Do quanto a gente está sendo solo, que tipo de solo a gente está sendo e a nossa boa vontade com relação ao outro, né? E quando a gente estudou essa passagem lá atrás, e toda vez que a gente volta naquela passagenzinha que vocês falam, glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens, eu sempre enxergo assim o outro lado, né? O quanto a espiritualidade tem boa vontade para com a gente, né? Porque tudo isso, ó, o que nós estamos vivenciando hoje aqui, né? Essa possibilidade da gente se debruçar nessas lições, a própria vida do Cristo, né? Tudo isso é boa vontade deles diante da gente, né? Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer para retribuir é também ter boa vontade, né? O mínimo, né? No mínimo. Eu vi, eu vi
Eu vi a Sandra concordando com muita coisa. O que que foi, Sandra, que você concordou? Fala aí pra nós. Na hora que falou do marido, o que que foi? Ah, tem minhas vivências, né? Mas no caso, assim, enquanto elas foram falando, eu escrevi aqui no meu celular. Porque depois eu gosto de ler onde eu tô e eu vou vendo o que ficou, né? Desse brilhar a nossa luz através lá de dentro, né? Do nosso coração. E do que ele está cheio? Do que o meu coração está cheio, né? E a boa vontade no que vemos e ouvimos, na fala e na ação. E quando a gente age com a coragem, vem a boa vontade e a gente percebe o entusiasmo de dentro, de Deus dentro de nós, que é o que significa entusiasmo, né? E me fez lembrar do Haroldo quando ele está falando alguma coisa sobre a luz nossa, né? Nossa luz. Que aí ele fala que Caetano foi muito feliz naquela música Tieta. Vocês já viram isso? Que ele fala assim: Eta, Eta, é a luz, é o sol, é a luz de ti. Eta. Então são as nossas luzes. Muito bom, muito bom. Ninguém estava aqui no comecinho, mas eu tava, só o Bruno, eu acho, e eu não sei se é a Lígia. Que foi tão coincidência, meninas, que eu coloquei uma música aqui que chama Luzes da Luz. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês prestarem atenção na letra, que é maravilhoso. Muito bem. Na hora que a Diana falou que será que eu tô sendo solo, né, bom pro meu marido, né? Eu falei assim, marido sofre muito. Aí a Lígia me deu uma olhada aqui sem nenhuma boa vontade. Né, Lígia? Ponto negativo pra Lígia, né? Com a minha mãe e meu pai do lado, né? E ela Pior é anota tudo que também. Ela anota tudo. corajoso. Fala aí, meu. Ele é corajoso. Minha mãe e meu pai do lado, ele fala um negócio desse em público Ô, aqui. Lígia, o pior é que fica gravado. Pois é, e tá na internet, meu Deus. Pois é. Tem que melhorar. Muito bom. Tá vendo? Continua. Ô, Miriam, você não faz a prece pra gente terminar? Então, vamos fechar os olhos, acessar a nossa boa energia do coração, as nossas boas vontades, para que elas possam expandir dentro dos nossos desejos, nossas ações, nossas contribuições no mundo, na nossa família, no reino animal, vegetal, no reino mineral, entre todos nós humanos, né? Que possamos estar de mãos dadas em todas as nossas boas ações. Agradecemos a Daiane e a Carla pelos estudos de hoje e toda a contribuição de todos nós aqui no grupo. Amém. Obrigado.